Olá, eu sou Marília Kelly, médica, e o tema de hoje do nosso vídeo é queda de cabelo. Nesses 32 anos de clínica, essa é uma das queixas mais frequentes. E o que as pessoas menos sabem é o ciclo normal do cabelo, que agora eu vou contar para vocês. Vocês sabiam que nós temos uma queda normal? Então, olha só, nós temos a primeira fase de crescimento do cabelo, é chamada fase anágena. Essa fase dura em média de 2 a 5 anos, é a fase de crescimento. A partir daí, o folículo piloso passa para a fase catágena, que é uma fase intermediária, para depois ficar alguns dias, para em seguida entrar na fase telógena, que é a fase de repouso, que pode variar alguns meses e depois o cabelo cai nessa fase, olha aqui, né, o cabelo fica solto da raiz, né, o mínimo atrito na hora de lavar o cabelo, pentear, esse cabelo telógeno que já está solto, ele vai cair naturalmente, é normal. E aí depois de alguns meses, esse cabelo volta para a fase de crescimento, a fase anágena, onde então vai ocorrer esse ciclo novamente. Então, naturalmente, nós podemos ter uma queda de 60 a 100 fios por dia. E sabe o que acontece quando a maioria começa a ter queda de cabelo e chega aqui? Eu deixei de lavar o meu cabelo porque ele estava caindo muito. E aí que vem o grande susto, porque todo aquele fio que deveria ter caído em torno dos 3, 4 dias, vai cair tudo de uma vez. Aí sabe o que o paciente faz? Ele fotografa aquele chumaço de cabelo assustadíssimo, às vezes ainda é um cabelo comprido, e aí vem aquilo e ele fica apavorado que vai ficar careca. Então, olha, primeira coisa, tá caindo o cabelo, deixar de lavar não vai ajudar, pelo contrário, vai atrapalhar, porque a gordura, a obstrução do folículo vai interferir nesse ciclo normal. E outra coisa, muitas vezes eu falo para o paciente, faz uma contagem durante 7 dias e vamos ver a média que está caindo, porque normalmente a maioria dos pacientes está entre 60 e 100, está normal, não tem que alarmar. E por que é importante essa diferenciação? Porque o tratamento vai ser completamente diferente e também o prognóstico vai ser diferente. Então, se agora cair teu cabelo, calma. Conta, respira, não deixe de lavar o cabelo e consiga, se possível, fazer uma contagem, sabendo que sempre quando você vai lavar, ele vai cair mais, porque às vezes aquele fio está todo solto. Quer ver uma outra questão? Tem gente que tem cabelo crespo, e aí ele lava e faz esse tipo de secagem, né? Só amassando e não lava, e não penteia. Sabe o que acontece quando ele vai lavar? Aquele acúmulo de fios que já estão soltos, vão cair tudo de uma vez. Então, primeiro ponto em queda de cabelo é vocês terem essa noção que a maioria das pessoas não sabem desse ciclo normal do cabelo. E aí, toda vez que cai o cabelo, também é interessante vocês saberem que eles caem por mecanismos diferentes. Então vamos aqui, eu vou mostrar os 3 mecanismos principais. Nós temos um que é aquele ciclo que eu mostrei para vocês, ele fica acelerado. Então, na verdade, a gente considera que é uma disfunção do ciclo normal de renovação do cabelo. E nesse caso, é muito comum mulheres após a gestação, né, quando tem o bebê, né, depois de uns 2, 3 meses, que caem os hormônios, ela ter uma queda excessiva, porém, o que está acontecendo? Esse ciclo só está acelerado, é um cabelo que vai voltar a crescer. Causa dessa disfunção, onde você não vai ter a perda do folículo irreal do cabelo, é só uma perda temporária. Às vezes, se você faz uma dieta ou teve uma infecção, você vai ter esse mecanismo, ou seja, vai ter uma aceleração, uma queda maior, porém esses cabelos voltam novamente. Após uma cirurgia, isso pode acontecer, a anestesia, alguns medicamentos
medicamentos podem provocar, e aí existe somente uma disfunção, um aceleramento. A gente não precisa entrar com medicamentos intensos, às vezes só melhorar a circulação local, fazer estimulação, normalmente já é suficiente para haver um controle dessa queda. Nós temos um outro mecanismo, aqui o nosso mecanismo 2, que esse sim é mais preocupante. Esse sim está ligado à calvície, onde pela ação do hormônio, o dihidrotestosterona, nós vamos ter uma miniaturização do folículo piloso, né? Então vejam aqui, olha, como o folículo vai ficando mais atrofiado até que o fio realmente se perca, né? Que ele fique bem como velos, e aí sim tem a calvície. E aí você fala, então tem ligação com o hormônio, então é porque eu tenho hormônio demais? Não. Hoje o que a ciência descobriu, que a diferença das pessoas calvas para as não calvas é que elas têm uma quantidade de receptor maior a nível do folículo, e com isso ele sofre maior ação e vai havendo essa miniaturização. Sabe o que é interessante? Muitas pessoas que são calvas, elas não observam normalmente uma queda tão excessiva, porque o que vai acontecendo, como eu falei, é essa miniaturização. Eles vão ter sim a queda normal, né, do ciclo biológico do cabelo, mas normalmente da calvície vai vendo esse processo. E aí sim, nesses casos a gente vai precisar de atuar com medicamento, tentar inibir a ação do hormônio, para que esse hormônio ligue menos nos receptores. A gente não tem um tratamento definitivo, são tratamentos de controle, né? Quando você toma medicação, ele vai manter, parou de tomar, volta. Mas o interessante é que hoje nós descobrimos que os folículos que têm maior quantidade de receptores são os folículos aqui da frente do couro cabeludo, e da parte posterior não. Então sabe o que a gente faz? Implante. A gente tira o cabelo daqui, põe para cá, e ele não vai cair, porque aí ele vai ser implantado com uma quantidade menor de receptores e não vai sofrer essa ação. Então, muito importante você entender o mecanismo da queda para você saber o prognóstico e o melhor tratamento. E o outro mecanismo, aqui o mecanismo 3, queda de cabelo ocorre por um processo reacional inflamatório no folículo. Então, às vezes você tem uma infecção por fungo, ou você tem um processo, uma resposta exagerada do sistema imunológico, e aí você pode ter uma alopecia areata, que a gente chama, né? Existe uma queda localizada em certas áreas, ou você vai ter uma infecção por fungo, que também vai gerar quedas, placas de alopecia, e no entanto, depois que for feito o tratamento, que essa inflamação for debelada, você vai conseguir ter a volta dos cabelos. Então, olha, queda de cabelo não é um bicho de 7 cabeças. Hoje, cada vez mais, a gente tem recursos, mas a gente tem um desafio no tratamento da queda. E por quê? Tem esse esquema aqui, se vocês estão vendo, que vocês vão ver que a parte viva do cabelo é a papila, é onde chega toda a vascularização, porque o fio já é um tecido morto. Então, quando for fazer, por isso que, vou usar um shampoo para queda de cabelo, pouco efeito vai ter, porque para você ter um produto atuando no folículo, ele tem que penetrar através do folículo piloso para chegar lá na papila. Então, qual que é a estratégia hoje no tratamento da queda de cabelo? Muitas vezes se faz infiltrações, né, que você rompe a barreira cutânea, né, isso pode ser feito a nível de injetável, hoje tem pistolas, né, tenta-se aumentar esse tipo de penetração, né, percutânea, e logicamente vai ser interessante porque você não vai ter o uso de medicamentos via oral que vai passar pelo fígado gerando toxicidade. Então é um dos recursos. Nós temos tudo que vai gerar aumento da circulação. Então existe LED, são lasers de baixa potência, massagens. Tudo isso vai poder trazer oxigênio para essa papila, vai poder trazer maior quantidade de nutrientes para que esse cabelo se recupere. E muitas vezes a gente tem que fazer um aporte maior de nutrientes. Então, muito importante você definir qual é a causa, qual é o mecanismo,
para que o profissional de cabelo, os dermatologistas, que são o profissional mais ligados à área, possam orientar o melhor tipo de tratamento. Você em casa, o que você pode fazer é realmente fazer um massageamento, tudo que vai melhorar essa oxigenação e circulação local é bem-vindo. Uma boa alimentação para garantir todos os nutrientes também é fundamental para o crescimento do cabelo e para o fortalecimento, mas existem aspectos genéticos, dos quais a gente não vai conseguir muitas vezes alterar em tudo, mas cada vez mais tem se investido no conhecimento do cabelo e principalmente como atuar nas quedas de cabelo. Mas a higiene é fundamental para desobstruir esses folículos, né? Isso é um ponto importante, né? Como eu falei, alimentação, o aporte sanguíneo através de massagens e tudo que possa também gerar relaxamento. Porque o estresse também faz com que esse ciclo fique mais acelerado e muitas vezes você pode ter também uma queda de cabelo por causas emocionais, por estresse. E aí sim, se for identificado uma causa mais orgânica, né, mais patológica, aí sim entram os medicamentos das várias formas, oral ou injetável, porque muitas vezes só a loção local, a penetração é pequena. Penetra, mas não é suficiente. Às vezes tem também as micropunturas, que são aquele como se fosse um microagulhamento para aumentar a difusão, mas o que dificulta um pouco é a dor, nem todos os pacientes toleram, e anestesiar o couro cabeludo não é muito simples pelo próprio fato do cabelo, né? Então os anestésicos tópicos têm maior dificuldade. Então, queda de cabelo é ao mesmo tempo uma coisa simples, porque a maioria dos casos só é uma disfunção ou parte dessa renovação normal do cabelo, ou muitas vezes pode ser um problema, mas que sendo diagnosticado adequadamente vai ter tratamento. Então, tem mais dúvida? Coloque aí, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e eu vou estar trazendo vários temas que possam ajudar nesses temas como saúde, beleza, qualidade de vida, bem-estar. É a saúde em primeiro lugar.